Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias após a solenidade de Páscoa, como hoje ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. O número 40 significa o tempo necessário do aprendizado na Sagrada Escritura, o tempo que é necessário e suficiente para que um discípulo esteja junto do seu mestre, aprenda e possa testemunhar os ensinamentos que adquiriu. Por isso, a necessidade que Lucas apresenta nessa pedagogia de dizer que 40 dias após a ressurreição, o Senhor subiu aos céus. Ou seja, só saiu de perto dos apóstolos quando deixou-os instruídos suficientemente para que fossem suas testemunhas em toda a terra. Então, a partir da leitura de hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Se vocês lembram, desde o domingo de Páscoa, nós viemos acompanhando os Atos dos Apóstolos. Essa leitura tão bonita, essa teologia, não é, que ouvimos, que acompanhamos da primeira comunidade, a comunidade cristã nascente. Só que todas as leituras desse tempo pascal, elas eram depois do início dos Atos dos Apóstolos. Só quase no final do tempo pascal é que a gente retornou ao primeiro versículo dos Atos dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos faz parte da obra lucana de Lucas. Lucas escreve o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Lucas, ele quase como não conclui o Evangelho, porque não está narrado lá no Evangelho a ascensão do Senhor. Ele narra a ascensão no início do Ato dos Apóstolos. Por isso ele inicia com uma controvérsia, às vezes, entre os estudiosos, quando ele diz, em meu primeiro livro, ó Teófilo, então, o primeiro livro está claramente aqui, com certeza, falando do Evangelho, e esse Teófilo, que alguns vão dizer que Teófilo era uma pessoa bem instruída, que Lucas estava querendo dar continuidade e aprofundar a sua fé através da instrução, mas outros estudiosos vão dizer, não, esse Teófilo é apenas um nome fictício, para que nos coloquemos diante da leitura. Teófilo em grego é a junção de duas palavras. Teó é de teos, é Deus. Philos é amigo. Por isso, Teófilo significa amigo de Deus. Portanto, nós podemos dizer ao Ato dos Apóstolos como, em meu primeiro livro, ó amigos de Deus. Todo aquele que é amigo de Deus é chamado agora, à luz daquele primeiro livro, agora escutar, ler e viver o que está naquele segundo livro que o apóstolo vai escrever, que o evangelista vai escrever e deixar para cada um de nós. Agora, ele é muito didático em apresentar esta ascensão do Senhor. Aparentemente, a imagem de que é arrebatado ao céu está numa literatura antiga, podemos ver dentro de uma literatura do arrebatamento do herói, não é? No Antigo Testamento nós temos o arrebatamento também, essa imagem, mas é sobretudo a imagem do Deus que eleva o seu Filho, do Pai que eleva o seu Filho, volta ao seu status, vamos dizer assim, divino,
plenificado. Não que quando praticou a kenosis, a visita, tenha se tornado menos Deus, mas volta ao seu estado, vamos dizer, original, na comunhão da Trindade Santa. Agora, o que nós precisamos compreender da ascensão não é que a ascensão seja um distanciamento de Jesus de cada um de nós. O Senhor voltou para o céu e todos ficaram ali, todos ficaram sozinhos, ficaram abandonados. Não. A ida do Senhor ao céu é primícias, é sinal do caminho que todos nós devemos percorrer. Nós também fomos criados. Pelo pecado fomos proibidos, mas pela redenção de Jesus fomos colocados novamente no caminho da ascensão. Ou seja, é nossa missão, é nosso caminho a subida para o céu. Então, a ida de Jesus, e daqui a alguns dias nós vamos celebrar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora é Cristo que eleva sua mãe aos céus, como imagem daquela mulher redimida, criada por Deus sem mácula para ser sacrário do seu filho, aonde viria habitar o seu filho, remida por Cristo, porque ela é remida por causa de Cristo, ela nos antecipa a ida ao céu. Então, temos essas duas imagens, a de Cristo e a de Maria. Mas hoje celebramos a ascensão, essa ida de Jesus ao céu, que é imagem ou prefiguração daquilo que deve acontecer com cada um de nós, que na nossa caminhada espiritual, nessa realidade terrena, nos conduz à ascensão. Agora, é necessário, para chegar a esta ascensão, para chegar ao momento da subida ao céu, o compromisso de transformação da realidade e de anúncio da boa nova do Evangelho. O Atos dos Apóstolos conclui a narrativa dizendo: quando o Senhor sobe ao céu, uma nuvem o cobre e eles não mais conseguem ver. Ou seja, a imagem da nuvem sempre é a imagem da teofania. Teofania é revelação de Deus. Ou seja, sempre que Deus queria se revelar, aparecia numa nuvem ou numa sarça, né? Então, a nuvem significa a presença de Deus. Quando Jesus sobe e a nuvem o cobre, ou seja, a presença de Deus o encobre, plenifica. E aí diz que os discípulos estavam olhando para cima e dois homens aparecem e diz: por que vocês estão olhando para cima? Saiam, vão. Ou seja, em outras palavras, vão anunciar o que vocês viram. Vão testemunhar o que vocês ouviram aos confins da terra. Ou seja, testemunhar o ressuscitado ou contemplar o ressuscitado implica a cada um de nós o testemunhar a partir de uma prática da vida cotidiana à luz daquilo que eu contemplo na minha oração. Tem muita gente que é fixado na prática, ou seja, são muitas ações boas, muitas ações caritativas, mas não para contemplar o mistério. São pessoas da praxis. Existem outras pessoas que, no extremo disso, não faz nada, apenas é contemplando. Ou seja, só reza, só reza, só reza, só reza. A vida humana, ela não é só de oração, nem só de ação. Ela é de uma ação iluminada pela oração. Ou seja, é a minha contemplação de Deus, é a minha intimidade com o Senhor que me faz agir, humanamente falando. Para que a minha ação seja uma ação conforme a vontade de Deus, eu preciso ter essa intimidade com o mistério de Deus. Mas eu não posso ficar só na contemplação do mistério. É necessário eu agir conforme o mistério me instrui. Parece ser complicado, mas não é complicado. Em síntese, o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos ficar só olhando para o céu, esperando as bênçãos do Senhor, enquanto a bênção maior do Senhor é o dom da vida que Ele nos deu. A minha contemplação, a partir da oração de Jesus, me compromete com uma ação transformadora da realidade. Em síntese, é isso. Eu rezo, tenho uma proximidade, tenho uma comunhão espiritual com o Senhor, porém essa comunhão espiritual
me faz agir, me comprometer com uma transformação da realidade onde eu estou. É impossível querer contemplar a Deus e ver a realidade como está e deixar, e a gente não está nem aí. Ou seja, significa dizer que eu não estou contemplando um verdadeiro mistério. Porque a contemplação de Jesus me impele, me interpela a transformar a realidade. É impossível encontrar o Senhor de fato, se deixar encontrar por Ele e permanecer a mesma pessoa, permanecer do mesmo jeito. No evangelho de hoje, Mateus, melhor dizendo, ele vai narrar o final do seu evangelho. Ele não narra a subida de Jesus ao céu, mas narra a despedida de Jesus. Lembram que lá na ressurreição, no relato da ressurreição de Mateus, no túmulo, quando os discípulos chegam, o homem diz, vão para a Galileia, que lá o vereis. Hoje o relato é exatamente na Galileia. A Galileia é o lugar onde começou toda a missão. Primeiro porque para Mateus, em Jerusalém, é sempre sinal de risco. Basta recordar o início do Evangelho. No início do Evangelho vai dizer que quando Jesus nasceu, os magos vão passar em Jerusalém e de Jerusalém começa todo o perigo com Jesus, né? Aquela conspiração que o imperador, que Herodes, vai tentar matar a criança. Então, sempre Jerusalém foi a imagem, Mateus aqui, como uma hostilidade ao plano salvífico de Deus apresentado em Jesus Cristo. Por isso, vão para a Galileia. Primeiro, se manda para a Galileia. O que é a Galileia naquela época? A Galileia era o subúrbio daquela terra, daquela região. Era o lugar mais pobre. O lugar quase dos desprezados, dos desprovidos de tudo, inclusive de dignidade. Mas foi lá que Jesus chamou os seus. Foi lá que o Senhor foi educado. E agora é lá que Ele quer que os discípulos comecem o processo de evangelização. Lá na Galileia, na periferia. Nos abandonados, nos oprimidos, nos esquecidos. Quanto muitas vezes nós queremos evangelizar e anunciar apenas para aqueles que já estão evangelizados, os que são católicos praticantes, esquecemos de que o Senhor sempre mandou para a Galileia. Vá para onde ninguém quer ir. Para onde ninguém quer ir. Quando diz ninguém, aí às vezes nós nos incluímos. Nós também não queremos, não. Quando não está no período de pandemia, que a gente pode fazer missão, vamos para tal coisa. Não, pelo amor de Deus, lá que fulano de tal, aquela comunidade, ninguém quer saber de Deus. É um povo tudo desmantelado, um povo que só sabe beber, um povo que só sabe isso, que só sabe aquilo. Ou seja, a nossa imagem é, lá não precisa, não presta, porque o povo de lá não tem jeito. Mas é exatamente a essa Galileia que Jesus nos coloca. É nessa Galileia que Ele nos coloca. É aonde estão os excluídos, os oprimidos, os que aparentemente não querem nada. Talvez quem não queira nada com a palavra de Deus, muitas vezes é quem está dentro da igreja. Porque já se acostumou tanto com a palavra e com a Eucaristia, que não deixa mais a palavra e a Eucaristia se tornar eficaz na sua vida. Transformar a sua vida. Quantas vezes lá nessas localidades, uma simples visita transforma tudo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a moldura do Evangelho de Mateus, que é a presença de Deus. Jesus nunca abandona e nunca abandonará. No final do Evangelho ele diz, ide por toda a terra e façam discípulos meus todos os povos. Eis que eu estarei convosco até os confins. Ele promete estar conosco sempre. Se vocês lembram, no início do Evangelho de Mateus, e tiver curiosidade, logo no primeiro capítulo, após a genealogia, quando o anjo diz que Maria conceberá e dará à luz um filho, ele diz, e porás o nome dele de Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. O início do Evangelho, Deus está conosco. No final do Evangelho, Jesus diz, eu estarei convosco. No meio do Evangelho, se vocês pegam no discurso eclesiológico, quando Jesus vai falar sobre a reunião, se vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Ou seja, todo o Evangelho de Mateus, ele está emoldurado por essa promessa e esse bem-querer de Jesus de estar conosco.
Nós é que muitas vezes fraquejamos e, como eu digo, costumamos tapar os olhos, os ouvidos, para não perceber a sua presença. A subida de Jesus ao céu não significa distanciamento da humanidade. Tanto que próximo domingo celebraremos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre Maria, os discípulos, ou seja, sobre a igreja como um todo. A subida dele ao céu é prefiguração do que acontecerá com cada um de nós. Não é distanciamento. Ele é presença. Deus é presença em nosso meio. Ele está no meio de nós, como nós sempre dizemos quando respondemos: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nunca desanimemos diante das situações, por mais difícil, por pior que seja a situação, por mais que eu me sinta abandonado por tudo e por todos, pelo menos de uma pessoa, eu preciso sentir a presença porque eu sei que ela está. É a de Jesus Cristo. Podem todos nos abandonar, podem todos estar distantes, podem todos não querer saber da gente, mas um ser quer: Jesus Cristo. Ele nos ama, Ele é do nosso lado, Ele é Deus conosco, é Emmanuel, Ele está presente conosco. Dessa presença nós não devemos duvidar jamais. Mesmo quando estivermos sentindo o silêncio na oração, é Ele silencioso junto de nós, talvez querendo escutar o que o nosso coração está gritando dentro de cada um de nós. Por isso peçamos o auxílio do Espírito Santo de sempre ter essa certeza, que por mais difícil que seja a realidade, nós temos um companheiro de caminhada que nunca nos abandona, mas que é nosso companheiro, que caminha com cada um de nós, que está lado a lado na caminhada da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.